Boa noite a todos. Que nesta noite o nosso Mestre Jesus esteja bem perto do coração de cada um de nós, nos trazendo paz, tranquilidade, bastante fé e coragem para poder superar as nossas dificuldades, os nossos problemas. E a gente vai ficando dessa forma mais tranquilo, sabendo que apesar de tudo, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, está aqui neste momento, nesta casa, e como é dito, onde 2, 3 ou mais estiverem reunidos em seu nome, em sua vibração, na intenção de amor do Mestre, Ele estará junto. Então nós pedimos encarecidamente, Senhor, nos acompanhe na jornada da noite de hoje. Aproveito também para poder agradecer o convite da casa, que sempre é uma alegria nós estamos aqui para a gente conversar um pouco, falar do Evangelho. E quando a gente fala um pouquinho sobre doutrina espírita, eu gosto muito de trazer assuntos de coisas que nós observamos no dia a dia. A doutrina ela é muito rica, a gente não pode ficar somente nos livros, então a gente começa a observar o que está acontecendo no mundo para que a gente possa trazer a luz da doutrina espírita e nos ajudar a fazer um mundo um pouco melhor. E hoje o que eu queria conversar com vocês? Algo que eu tenho visto e que incomoda. E tudo aquilo que incomoda eu acho importante, porque é justamente uma coisa que nós temos que resolver. Assim a gente não se acomoda, não fica no cantinho, a gente tem que buscar a solução. E eu queria falar um pouco com vocês sobre as nossas dores da alma. Acho que todo mundo tem um pouquinho, não tem? Eu posso falar assim, eu tenho as minhas dores da alma. E uma das dores que eu sinto em vários momentos é quando conversando com irmãos, companheiros, amigos, parentes, colegas de trabalho, eu vejo que cada um está passando por uma dificuldade, por um momento complicado de suas vidas. E quando a gente não consegue, não tem força, se sente impotente para resolver, a gente pede ajuda do mais alto. Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho o conceito de dor. Ninguém gosta de sentir dor, tô certo? Todo mundo aqui tem uma dorzinha ou outra, não é assim? A gente normalmente quando fala de dor, nós lembramos das dores do corpo físico. E isso é fácil. A dor nada mais é do que um mecanismo que o nosso organismo tem para fazer esse alerta. Olha, presta atenção, alguma coisa não está legal, não está bem. Então é uma mensagem nervosa que irradia por todo o seu corpo, chegando no cérebro para poder falar algo está errado. Abra os olhos, preste atenção. E quando é no corpo físico, fica muito mais fácil, porque quando nós temos uma dor no corpo, o que a gente normalmente procura? Tomar um remédio, não é isso? Medicamento, coisa fácil. É o que a gente mais procura. A gente já vai no médico, tem gente que chega no médico e fala assim, doutor, eu estou com esse problema, já me passa o remédio. Às vezes a gente não quer entender exatamente de onde vem aquela dor. Simplesmente eu quero não sentir dor. E quando a gente não vai no médico, a gente é muito apressado, nós simplesmente vamos até a farmácia, pegamos o medicamento que alguém indicou, e a gente nem sabe se pode tomar ou não, mas a gente vai lá e fala, bom, se funcionou com o meu vizinho, funcionou com o meu amigo, minha amiga, eu vou tomar e vai ser bom para mim também. E a gente toma um remédio para poder resolver na hora aquele problema, para poder nos anestesiar da dor. Mas nem sempre o melhor caminho é esse. Porque se eu tenho uma dor específica, na verdade eu tenho que entender a origem dela para poder curar de vez, curar de fato. Eu vou dar um exemplo rápido, né? Não sei se vocês já estão nas idades das ites, né? Mas todo mundo tem algum tipo de ite, e eu tenho uma companheira, me acompanha já faz um bom tempo, até na verdade eu costumo brincar com o pessoal da área de atuação, da minha profissão, eu falei, isso daí são ossos do ofício. Eu tenho uma gastrite. Então, quando a gente é mais novo, a gente faz alguns excessos e a gente nem se percebe que isso lá na frente vai ter um reflexo. Mas eu nem esperei, na verdade, ir muito à frente. Rapidamente ela se apresentou para mim. Então, eu tenho uma área de trabalho que, às vezes, acontecem problemas. E eu tenho que parar e resolver, porque se eu não resolver aquele problema, muita gente deixa de trabalhar. E aí o pessoal não fica feliz. Então a gente corre para poder tentar resolver aquela situação. E na solução desse problema, muitas vezes a gente fica sem almoçar. Se almoça, você come muito mal, come bobagem, come fritura, vira madrugada.
Então, enquanto o nosso estômago está bonitinho, tudo certinho, nós vamos resistindo. Mas chega uma hora e ele fala assim: ô José, chega, não dá mais. E qual que é a mensagem que nós recebemos? É a gastrite. E aí a gente começa a sentir mal, tudo. A gente vai no médico e talvez alguns falem assim: mas isso é fácil, você vai lá e pega aquela medicação, que dá aquela forrada no seu estômago e você não vai sentir mais os efeitos da gastrite. Mas isso não é a solução do problema, ele só remedia. Qual que seria a solução adequada? E aí quando a gente vai no médico e ele olha para mim e fala: então, vamos lá, está na hora de mudar os seus hábitos. Não adianta só aqui te passar remédio, isso é para aliviar a sua dor agora, neste momento. Mas se você realmente quiser se curar, o que você precisa fazer? Vamos lá, alimentação adequada. Se alimente de manhã, na hora do almoço, coma adequadamente, de forma equilibrada, não fique comendo muita besteira, excesso de frituras, cafezinho puro. Todas essas dicas, se alguém tem gastrite, talvez seja alguma coisa que seja muito similar. Se alimente nas horas certas, não fique grandes períodos sem comer. E aí tem um fator principal, e procure levar a vida de uma forma mais leve. Por que eu falo assim? A gastrite é uma companheira minha ainda. Ela não está longe. Enquanto estiver com os meus hábitos todos certinhos, ela nem lembra que existe ou não lembra que ela existe. Mas, basta a gente perder o prumo, ficar nervoso, fugir dos hábitos, ela fala: ei José, eu estou aqui. Esqueceu de mim? Somos companheiros. E aí a gente vai mudando as nossas atitudes para poder obter uma cura real. Isso, a gente está falando de corpo físico, porque é algo que acho que é muito parecido para cada um de nós. E aí a gente vai se encontrar com uma série de outras ites que nós já temos. Doenças que nos acompanham, que a gente tem que cuidar e tem que tratar. Outras, a gente não vai ter uma cura, mas a gente vai conseguir viver de uma forma adequada. Vocês podem perceber que eu tenho óculos. Quando eu tiro, eu vejo todo mundo assim meio nevoado, parece espíritos. Não, mas vocês estão encarnados. Quando eu coloco, vira aquela TV de alta resolução, né? 4K, Full HD, maravilhoso. E aí eu vejo que vocês não são espíritos, são todos, né, encarnados. Eu também não sou médium vidente. Então a gente começa a ver que a gente vai se adequando em relação a coisas que nos incomodam. Então, em termos materiais, a gente faz isso. Se é do corpo físico, se dói, eu pego um remédio, tomo, resolveu. Rápido, prático. Eu não tenho tempo. Às vezes o médico fala assim: mas você tem que mudar os seus hábitos, mudar a alimentação, fazer exercício físico, você tem que dormir melhor, você tem que deixar de se estressar. Aí você olha: doutor, você não entende a minha vida, você não tem a mínima ideia do que eu passo. Não dá para poder fazer tudo isso. E a gente continua com as nossas dores. A gente faz essa comparação, analogia do corpo físico, porque nós estamos numa experiência material, né? Sim, estamos encarnados, um corpo físico, apesar de sermos espírito, a gente esquece e a gente se deixa levar por essa influência que a carne causa em cada um de nós. E estamos numa época onde tudo é imediato. Eu não quero esperar um tratamento, como eu falei, medicação que age na hora. Ah, o comprimido ele demora muito efeito, dá uma injeção. Rápido, na veia, imediato. Mas, e quando a gente está falando sobre as dores da alma, os nossos problemas? Muita gente, quando vem a uma casa espírita, ela vem procurar uma luz para a dificuldade que está passando. Diversos problemas. Quem já trabalhou no atendimento fraterno de uma casa espírita sabe muito bem o que é isso. Às vezes as pessoas chegam ali miúdas, encolhidas, até com vergonha de poder falar o que elas estão passando. E nós entendemos isso. Alguns até falam assim: mas José, sabe o que acontece? Eu estou até sem graça de estar aqui falando com vocês, porque o meu problema perto de outras pessoas, às vezes é tão pequeno. E eu não sei se vocês vão perder tempo com isso, a espiritualidade vai perder tempo comigo. A gente fala bobagem. Não importa o tamanho do seu problema, o que você acha que ele é muito pequeno, mas é um problema. Lembra da dor? É um aviso de que alguma coisa não está certa, não está boa, e nós temos que resolver. Quer falar de um problema pequeno? Imagina uma pedrinha no sapato de vocês. Enquanto a gente está sentado aqui agora, se alguém sentir uma pedrinha no sapato, ele vai incomodar muito pouco, porque nós estamos sentados. Agora, levanta com essa pedrinha, vai dar uma volta no quarteirão,
vai andar 100 metros, 500 metros, 1 quilômetro. Essa pedrinha, por menor que seja, ela vai fazer um estrago. Vai machucar o seu pé. E aí a coisa vai ficar pior. Você achou que era uma coisa pequena, inexpressiva, mas ele é um problema e a gente tem que tratar. Da mesma forma, a gente fala dentro de uma casa espírita, o problema de qualquer pessoa que venha. E aí, o que pode nos causar dores da alma? Aquela dor que a gente não consegue identificar de onde vem. Porque, como a gente falou, gastrite, rinite, dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, unha encravada, são problemas muito direcionados, a gente sabe onde está. E quando eu falo dores da alma, onde está a origem de tudo isso que eu estou passando, que eu estou sentindo, que está difícil? Como a gente está numa experiência material, muitas vezes acaba tendo origem também das coisas materiais que a gente precisa. A gente tem que trabalhar, como eu falei. Eu tenho uma doença que foi do meu hábito de me entregar muito ao trabalho, quando na verdade a gente tem que ter um equilíbrio em tudo. Eu tenho que ter meu horário para o trabalho, eu tenho que ter meu horário dedicado à família, ao meu descanso, ao meu cuidado, à crença que eu possuo. Tudo isso, essa disciplina é necessária para encontrar esse equilíbrio que vai se transformar em saúde para cada um de nós. Mas a gente está sempre trocando as coisas. E é normal, faz parte do aprendizado. Então, quando a gente se preocupa muito com as coisas materiais, e é normal, a gente tem que trabalhar porque tem conta para pagar, não é assim? Tem bastante, não vai trabalhar não. Como é que eu vou poder pagar a conta do mês, o aluguel, a prestação, a compra do supermercado, comprar os meus remédios, né? Porque tem remédio que não tem jeito, a gente tem que tomar todo mês, todo dia. A gente tem que ter dinheiro para isso, então a gente tem que estar inserido nesse mundo. Mas esse mundo ele é muito interessante, porque ele coloca algumas coisas que entendem que a gente tem que seguir como regra. Você tem que estudar para você ter uma boa profissão, entrar numa boa faculdade, ter uma boa profissão, você ter uma boa posição social, você conseguir ter a sua casa, uma casa nova, grande, bonita, um apartamento no local muito bem localizado, o carro do ano, o melhor carro. Mas eu já estou com um carro novo, mas sai com uma tecnologia maravilhosa, é esse carro que eu quero. E a gente começa a correr atrás dessas coisas, desesperadamente. Liga a TV, vai lá assistir a novela. Agora a moda da vez é um tipo de camiseta, um tipo de vestido, um corte de cabelo, um brinco específico. E a gente começa a se moldar por tudo isso. Essa é a música da moda, a música da vez, do verão. E a gente vai sempre atrás de tudo isso. Mas nem sempre essas fórmulas que fazem se encaixam naquilo que nós precisamos, como evolução, como pessoas, como espíritos. E aí aquilo que não encaixa direito, como aquela brincadeira das crianças, que às vezes a gente pega lá, né, o encaixe, que eu tenho várias fórmulas, né? Eu tenho um cilindro, eu tenho um cubo, eu tenho uma estrela. Não adianta querer colocar no lugar diferente, não encaixa. E a gente está se violentando, tentando colocar alguma coisa que não encaixa nas nossas vidas. Porque falaram que é assim que tem que ser. É assim que significa o sucesso. É assim que significa a felicidade. É engraçado que quando a gente estuda um pouco o livro dos Espíritos, tem uma passagem que nos diz, né? Quem é aquele que é o mais rico? Vocês conseguem imaginar quem é a pessoa que seria mais rico? A mais rica? A gente fica imaginando, bom, quem que é o milionário da vez hoje no país, né? O pessoal vai pensar lá, um Bill Gates, né? Dono da Microsoft, o maior acionista, ou vários outros aí que a gente até inveja. E a resposta é muito simples. O mais rico é aquele que menos necessita. E os Espíritos nos alertam que nós constantemente estamos criando necessidades artificiais. Será que realmente eu preciso disso? Eu não posso viver com mais simples, com mais tranquilo? Mas a gente vai se enchendo dessas necessidades para poder tentar preencher um vazio em nossas almas que a gente não compreende, que a gente não entende por que está faltando alguma coisa. Isso começa a doer. Porque o meu relacionamento não está dando certo. O meu casamento eu imaginei que era uma coisa, mas é outra completamente diferente. Os meus filhos, puxa, eu me dediquei tanto a eles e agora não tem esse mesmo reconhecimento. Aliás, reconhecimento que é aquele que eu gostaria de ter lá na empresa, na firma, porque, puxa, eu fiz tantas horas extras
E na hora de dar a promoção, meu chefe deu para o outro, que quando dá o reloginho, ele bate e vai embora. Deu o horário, terminou, ele vai embora. E eu me dediquei tanto, me esforcei. E a gente começa a viver de frustrações. Quando eu terminar minha faculdade, eu serei feliz. Quando eu me casar, quando meus filhos se formarem, quando eu me aposentar. E a gente está sempre vazio. Outras frustrações que são naturais de compreender, dores, quando um ente querido nosso ele retorna à pátria espiritual e a gente não aceita, a gente se revolta, porque a gente não queria que fosse naquele momento, a gente não esperava, a gente não se preparou, apesar de ser a grande certeza da vida, uma vez encarnados, um dia a gente vai desencarnar, a gente não se prepara para isso, mas quando acontece, é um baque para cada um de nós, mesmo para aqueles que se dizem espíritas, porque a gente acredita na vida após a morte, não é isso? Na sobrevivência do espírito, mas a saudade é muito grande. A minha expectativa em relação aos comandos do país, que para mim deveria ser o político A, o partido B, e etc., e aquilo não me satisfez, e aquilo me deixou frustrado. Ou seja, a minha rebeldia em insistir que o mundo deveria ser exatamente da forma como eu quero, e ele não é. Porque a única coisa que nós temos controle, e é muito difícil de domar, seria a nós mesmos, e a gente não consegue. A gente não fala muito de reforma íntima? Aquela reforma que é nossa, a nossa mudança diante das coisas, a mudança de hábito que o médico recomendou e a gente não consegue fazer, e continua doendo, e eu não mudo. E as dores da alma justamente para poder falar assim, gente, tem alguma coisa errada, está faltando aí. Então, quando a gente começa a perceber que tudo isso no mundo material, que a gente busca, que a gente trabalhou, que a gente viveu uma vida inteira, e a gente percebe que aquilo não nos traz felicidade, nos traz um vazio, ainda está faltando alguma coisa, é hora de começar a fazer o questionamento. Nós estamos esquecendo quem nós somos, espíritos. Qual que é a finalidade do espírito nesse planeta? Os irmãos falam, é para a gente poder crescer, evoluir, nos tornarmos melhores. E como é que o espírito ele pode se tornar melhor? É através do amor. Mas, enquanto nós estamos apegados às coisas materiais, ou essas expectativas, a gente não consegue vivenciar essa experiência plena de amor. E nisso a gente entende quando Jesus fala assim, antes mais nada, buscai as coisas dos céus. Buscai o reino de Deus, e todo o resto vos será acrescentado. E a gente fica esperando, né, aquele momento de estar lá no céu, nas nuvens, mas não é bem isso. É uma questão muito maior. Então a doutrina espírita vem nos ajudar para poder tentar preencher esse vazio que a gente não sabe de onde vem. Quando a gente pega a pergunta 799 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, e a gente fala de progresso, a gente pensa logo no progresso material. Mas esse não precisa de muito esforço, ele acontece. A gente vê aí como estão avançados os conhecimentos na área de tecnologia. O homem já foi ao espaço, cada vez os celulares têm mais tecnologia, têm mais conhecimento. A inteligência artificial está aí para poder facilitar a nossa vida. Mas nós, para poder evoluir, é aquela história do anjo, vocês conhecem, né? O anjo, aquele ser angelical, ele tem duas asas. E a gente pode simbolizar essas duas asas como a asa do conhecimento, da parte material, e a asa do amor, da parte moral e ética. Se ele não conseguir evoluir com essas duas, ele não consegue alçar o voo à perfeição que nós tanto ansiamos. Isso é algo que está dentro do nosso espírito. Ele pede por esse crescimento interior. Então, quando Kardec questiona de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, os Espíritos nos respondem, destruindo o materialismo. Olha, gente, em poucas partes a gente vê a palavra destruição, né, no Livro dos Espíritos, e aqui é bem categórico, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve nos unir como irmãos.
Isso é interessante quando ele fala assim, destruir o materialismo, porque o que o materialista fala? Nós temos que aproveitar a vida, viver a vida, é hoje e agora, que eu não sei se amanhã eu estarei morto. Então a gente vive tudo quanto é jeito. É o famoso carpe diem, vocês já escutaram essa frase? Aproveite o dia. Que o pessoal fala do latim, vamos viver muito bem. Mas se a gente for buscar a origem dessa frase, na verdade ela foi utilizada lá em Roma, numa época onde todos os costumes, a parte moral estava muito decadente. Não tinha uma esperança no futuro. E quando você não tem esperança no futuro, você simplesmente faz o quê? Você vai lá e aproveita tudo o que você precisa. Todos os prazeres, todos os momentos. Não se importando com o amanhã, porque eu não sei se o amanhã existe. E eu quero aproveitar agora. Mas quando eu não consigo aproveitar esse amanhã da forma como o mundo nos prega, então eu procuro da mesma forma, como anestesio as dores do corpo, eu procuro anestesiar as minhas dores da alma. São as pessoas que se entregam aos vícios. Não somente os vícios, que a gente pode falar a bebida, as drogas lícitas e ilícitas, medicamentos, mas pessoas que se entregam desesperadamente ao trabalho. Pessoas que se entregam desesperadamente à comida, à gula, se entregam aos prazeres do sexo. São mecanismos de fuga, que quando utilizados em desequilíbrio, acabam aumentando cada vez mais esse vazio dessa busca que a gente não consegue preencher. Porque a gente quer viver aquele momento físico da nossa existência. Então, quando nós combatemos o materialismo, o que a gente está falando? A gente está lembrando daquela frase de Jesus, quando ele fala assim, eu venci o mundo. Jesus veio e passou por uma série de dificuldades, assim como nós encarnado, teve família, teve desentendimento entre os seus irmãos que não compreendiam a sua missão. E ele foi, através desses momentos, encontrando as pessoas, os marginalizados, ou aqueles que se sentiam marginalizados, porque Jesus ele não andava somente com os ladrões, as prostitutas, pessoas chamadas de má vida, mas ele também conversava com os poderosos, aqueles que se sentiam diminuídos, que apesar do poder passageiro, momentâneo que eles tinham na terra, muita coisa faltava a eles. E Jesus ele conseguia sentar, olhar para cada um, sem julgamentos, no fundo da alma de cada um deles, permitir que aquela dor fosse colocada para fora e dar o incentivo necessário para que eles pudessem viver uma nova vida. Um novo momento. Quando Jesus fala assim, vai e não peques mais, ele está dando uma nova oportunidade para cada um de nós. Acreditar naquele que nós julgaríamos por ser, aos olhos da sociedade, um malfeitor, um criminoso, uma pessoa de má vida, e fala, não, Deus está te dando mais uma chance, vai lá e faça de novo, faça bem, faça do fundo do seu coração, com amor. Chico falou que o Cristo não nos pediu muito, ele só pediu para que nos amássemos uns aos outros. Que tarefa complicada, porque para poder amar uns aos outros, nós temos que aprender a nos amar, a nos cuidar e nos respeitar. Então, nessa tarefa de aprender a amar, é necessário que, uma vez que a gente compreenda os erros que nós caímos, nossos equívocos, nós possamos também aprender a nos perdoar. Porque a gente falhou muito e falharemos ainda. Seria um engano falar, não, a gente vai sair daqui, todo mundo perfeito, a gente já vai evoluir de uma forma direta. Não, a gente ainda vai errar muito. E aí há uma outra necessidade que a gente tem que começar a fazer exercício, porque quando a gente vem na casa espírita e a gente aprende que fora da caridade não há salvação, todos nós queremos encher nossos corações de amor e doar para as pessoas que necessitam. E isso é nobre, é belo e é importante, necessário. Mas e quando nós precisamos da ajuda? Será que é fácil levantar a mão e falar, olha, eu preciso de ajuda, eu não estou aguentando, está difícil, eu não aguento mais, vou entregar as pontas. Será que a gente consegue fazer isso? É um teste de humildade. Eu sei que a gente fala, não quero incomodar as pessoas, não quero... A gente arranja uma série de pretextos, mas vamos lembrar de Jesus. Jesus, nosso guia e modelo, espírito mais perfeito já encarnado aqui neste planeta, quando esteve conosco, ele não abriu mão de ter consigo 12 amigos para que pudessem ensinar bem de perto
a vivência do amor. Eles eram perfeitos? Claro que não. Jesus não queria a perfeição, Ele só queria que eles fizessem. E para aprender a amar não tem melhor coisa do que aprender pelo exemplo. Quando a gente se reúne dentro de uma casa espírita, um núcleo como esse, ou como Semente de Luz, de onde eu venho, nós encontramos várias pessoas de diversas experiências, vivências. Ninguém é perfeito. A gente dá aquela pisadinha no tomate. É impossível não pisar na bola. Mas são pessoas. E se a gente fosse olhar dessa forma, nenhuma casa espírita, nenhuma igreja, nada se estabeleceria. Mas o que nos fortalece é a possibilidade de unir aquilo que nós temos de melhor para poder ajudar as pessoas. E nessa hora, sem julgamento, como Jesus fazia conosco, faz ainda até hoje, quando a gente começar a olhar para cada um dos irmãos e aprender a ter empatia, a gente vai começar a fazer essa transformação. Ah, José, mas fulano tem um problema terrível. Eu sei que ele tem problema. Eu sei daquele defeitinho dele, mas puxa, naquele dia que a gente precisou fazer um mutirão na casa, ele estava conosco. Naquele dia que ele precisou conversar com o irmão que estava desesperado, chorando, ele soube enxugar as lágrimas. Talvez ele não soubesse falar muito, mas ele estava do lado. Quantas vezes a gente não quer somente alguém que esteja do nosso lado, só para escutar o que a gente está falando? Entender as nossas dores da alma, as nossas decepções, nossas expectativas em relação às pessoas. Então, quando a gente começa a lembrar de Jesus, buscar primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e a gente começar a pensar nas coisas espirituais, o que Jesus oferecia para a gente? Ele oferecia palacetes? Não. E olha que Jesus teve momentos muito críticos, como naquela noite que ele estava no Monte das Oliveiras, conversando com Deus, porque ele sabia que ele ia passar por um momento complicado. Apesar dele saber que a morte não existe, naquele momento ele teria que ser muito forte, porque o corpo iria padecer. E ele buscou refúgio através da prece. Assim como muitas vezes, essa é a nossa saída, através da prece, para que nós possamos nos ligar à espiritualidade, aos espíritos que nos acompanham, que nos ajudam, para poder nos trazer ideias, fortalecer e falar, a gente vai passar por isso. Porque o materialismo fala o seguinte, viveu hoje, depois acabou, aproveita agora. E aí daí a gente tira toda a raiz de todos os problemas que nós vimos hoje. O pessoal pode falar, a violência está grande, é a corrupção, falta emprego, falta uma série de coisas, porque a gente coloca na frente a necessidade que nós temos das coisas materiais. Eu quero ter muito lucro, eu quero ganhar muito dinheiro, não importa o meio ambiente, não importa se as pessoas vão trabalhar, vão viver de uma forma indigna. Esse é o apelo que os Espíritos fazem para cada um de nós. Essa transformação do mundo. Mas para isso a gente precisa reeducar os valores. Enquanto a gente se preocupar com as questões materiais serem muito mais importantes, veja, o que eu estou dizendo é, as coisas materiais são instrumentos para a nossa vivência, para o nosso relacionamento com as pessoas, para a nossa estadia neste mundo, o aprendizado como espíritos. Mas muito mais importante são as pessoas com quem nós encontramos e nós vemos. Ah, José, mas se você viu que fulano fez assim, assim, assado, desta forma, é o estágio evolutivo daquele irmão. Será que nós, em situação similar, não faríamos igual? Ou até pior? Será que a gente consegue lembrar o que a gente fez em outras encarnações? Graças a Deus, não. E é melhor que a gente não lembre. É só olhar para as nossas tendências. Então, quando a gente começa a combater o materialismo, que é tudo muito imediato, posses, controle, que controle também é uma coisa que a pessoa já tem muito dinheiro, já tem poder, mas ela quer ter o controle de tudo. Controle da vida, do marido, da esposa, dos filhos, dos seus funcionários, da empresa, de tudo. Quando a gente perde o controle das coisas, a gente pira, não é assim? Controle, isso também é uma armadilha incrível. Mas quando a gente volta para as coisas espirituais, o que a gente fala? Opa! Morreu, acabou? Não. O espírito continua vivo. Ah, mas ninguém nunca voltou para poder me avisar? Olha que já voltou muita gente. Já deu muito recado. E se a gente começar a aprender e olhar,
a gente vai ver que toda hora, todo momento, tem uns irmãos que estão falando com a gente. Temos lições a aprender. E essas lições são do quê? São de humildade. Eu já tinha falado, quando a gente tem dificuldade, vou pedir ajuda. Ah, mas eu vou pedir ajuda? Imagina, já pensou? A gente estava vindo agora no carro, né, conversando justamente sobre essas dores da alma, pessoas que entram em estados depressivos, e a gente comentou de 2 pessoas religiosos conhecidos da mídia, o padre Marcelo Rossi, né, o padre Fábio de Mello também, que ele falou assim, a gente passou por momentos de depressão. E tem gente que fala assim, mas depressão é falta de Deus no coração. Eles são padres. Depressão é falta de coisas a fazer. Tem muita gente trabalhando incessantemente com depressão. Depressão não é frescura, não é falta do que fazer. Depressão é justamente isso, esse vazio na alma que a gente não consegue compreender. As pessoas conseguirem olhar o mundo e ele continua cinza, sem graça, sem cor, sem vontade, sem propósito. E é uma luta para essas pessoas. A depressão, ela tem características de ordem fisiológica, de ordem genética, de ordem espiritual e psicológica. Então tem que tratar, é uma doença, mas como não parece no corpo, né, aquela dor pontual, a gente não consegue tratar. Ou não respeita quem está passando por essa situação, até quando a gente passa por isso. E qualquer um é passível de entrar num estado depressivo. E a gente tem que cuidar muito. E ter a humildade de falar assim, olha, eu preciso de ajuda, eu vou buscar a ajuda, pelo menos para poder superar um pouquinho mais, um dia de cada vez. Quando a gente vai lembrando da nossa realidade de espíritos imortais, que a gente está aqui aprendendo todos os problemas que acontecem, a gente fala assim, peraí, qual que é a lição que eu vou tirar disso? Será que tem um propósito disso para mim, na minha vida? O que eu consegui fazer para poder melhorar e transformar? Até aquele que passa por uma dificuldade, um problema, ele consegue também ser exemplo para outros que estão passando por aquela mesma dificuldade. E a gente vai crescendo junto. Empatia, olhar para o irmão, olhar no fundo dos olhos de cada uma das pessoas e falar assim, meu irmão, minha irmã, eu sei o que você está sentindo, eu sei a dor que você tem, eu sei o que você está passando. Essa mesma dor a gente pode encontrar no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, a melancolia, que fala o seguinte, sabeis porque uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e vos faz achar tão amarga a vida? É o vosso espírito, que aspira à felicidade e à liberdade, mas que, solidamente atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforços para dele sair. Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai no desânimo, e sofrendo o corpo a influência dele, o langor, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós. Então pensais ser infelizes. Olha só essa mensagem. E tem hora que a gente fala, puxa, mas eu sinto exatamente isso. O espírito querer se libertar do corpo, na verdade não é assim, então eu vou buscar assim, já que a felicidade está no plano espiritual, então eu vou me matar, resolve tudo? Não. Porque quando a gente fala de irmãos que estão buscando a porta do suicídio para acabar com as suas dores, o suicida não é uma pessoa que quer morrer, ela simplesmente quer cessar com a sua dor. E ela não encontra meios, não encontra caminhos, motivo, compreensão. E aqui nesse momento, quando eu falo assim, querer se libertar do corpo, às vezes nessa existência atual que nós temos, nós nos desapegarmos de tudo aquilo que o materialismo vende. Nos ligarmos a Deus, o amor de Deus, a compreensão e ensinamento que tudo Ele traz. Como eu falei de Jesus, que Ele dava uma chance para cada um de nós, para que a gente pudesse recomeçar os nossos caminhos, Deus, através da reencarnação, está dando a mesma mensagem para cada um de nós. Olha, eu sei que hoje você errou, mas amanhã você vai tentar fazer e vai fazer melhor. E você vai conseguir. Mas pai, eu ainda não consigo. Tenta mais uma vez. Reanima, vai lá, acredita. Deus está acreditando em cada um de nós. Ele não quer condenar nenhum de nós a um inferno eterno de sofrimentos. Eu acho isso muito improdutivo. E Deus é muito mais sábio do que isso. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele vai fazer justamente o seguinte, Ele vai pegar cada um de nós, imperfeitos,
Prestem atenção nisso. Ele não vai esperar ninguém virar santo, chegar na perfeição. Mas ele vai pegar cada um de nós imperfeitos para poder nos ajudar a sermos melhores. A gente vivenciou isso num convite que nós tivemos para poder visitar uma clínica de recuperação em São Roque, no interior de São Paulo. Recuperação de dependentes químicos. E é bem interessante, porque todos eles se tratam como família, eles reconhecem que tem um problema, isso é uma coisa muito importante, você reconhecer que tem um problema para pedir ajuda, e muitos daqueles que estão coordenando as atividades daquele recanto, daquela clínica, são também ex-aditos, ex-dependentes químicos. Na verdade, a questão da dependência, a gente sempre vai ser dependente, só que sabendo da sua limitação, eu falo, isso daqui eu não chego nem perto. Mas são eles que ajudam os outros. Porque se ele for falar alguma coisa, repreender aquele que está no momento difícil da sua abstinência, se eu chegar e eu nunca passei por esse problema, ele vai olhar para mim e você não sabe a mínima ideia do problema que eu estou vivendo. Agora, quando é um ex-viciado, um ex-dependente, ele vai chegar e falar e o outro vai respeitar, porque fala assim, eu sei o que você está passando e eu consegui, você vai conseguir. Da mesma forma, Deus faz com cada um de nós. Ah, José, mas fulano não é perfeito, tem esse e aquele problema. Vai ter um monte. Mas naquele momento é a pessoa ideal, porque ela está do seu lado para poder ajudar. E a gente só vai conseguir essa felicidade, como foi dito, é através da caridade. Pense o seguinte, caridade não se faz sozinho. Não se faz sozinho. Eu preciso do outro. Por isso que a lei é amar ao próximo como a si mesmo. Eu preciso do outro para realizar a caridade. O outro precisa de mim para que a caridade se realize. Se Jesus nos convida a deixarmos de lado todo o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, para que nós possamos adentrar a porta estreita que nos traz a felicidade, contar uma visão diferente da porta estreita, viu, gente? Eu fiquei pensando outro dia. Sabe por que a porta é estreita? Que é assim... A porta larga, que diz que é a porta da perdição, né, das coisas do mundo, que nos leva à infelicidade, por que ela é larga? Porque a gente passa sozinho. Sou só eu, então sobra. E aí eu consigo passar tranquilamente. Mas pega uma porta onde eu preciso passar junto com o meu irmão, com a minha irmã que está passando por uma dificuldade, ou que alguém precisa me carregar. Aquela porta ela já não é tão larga dessa forma, não. Opa, agora está mais apertado, está complicado. E às vezes para poder passar junto com esse irmão que está necessitando, naquele momento, naquela situação, eu vou ter que me desfazer de algumas coisas que já não servem mais, porque senão a gente não passa pela porta. O que seria que eu teria que colocar a parte para poder passar junto com aquele irmão? Então vamos lá, se eu estou com a jaqueta do egoísmo, tira porque ela está demais. Se eu estou com a calça da vaidade, tira porque não serve mais. Então tudo isso que está demais em nossas vidas, a gente tira. E agora eu vou carregar o meu irmão, porque ele precisa de mim neste momento. A caridade, ela precisa do outro, sempre. A gente não faz sozinho. Então a gente precisa um dos outros. Para poder curar as nossas feridas, nossas dores da alma, a gente não pode se isolar. Apesar de às vezes a gente querer fugir do mundo, fugir de tudo, a gente não pode se isolar. Inicialmente a gente tem que começar a plantar essa sementinha. Como vocês estão fazendo aqui hoje? A gente vem aqui hoje é para poder recarregar nossas baterias, fortalecer a nossa fé, porque mais cedo ou mais tarde o problema vem. A nossa vida é como se fosse uma montanha-russa, né? Sobe e desce. Então aquele momento que a gente subiu devagarzinho, está lá em cima, a gente desceu. A gente achou que nunca mais vai sair daquele momento, mas é o impulso que nós precisamos para poder subir novamente. A gente não pode se fixar num determinado momento das nossas vidas, naquela fotografia. A gente tem que ir além. A gente tem que continuar cultivando essas coisas espirituais. E aí a gente vai conseguir reforçar tudo aquilo que está nos faltando. Puxa, José, mas eu me dediquei tanto a uma pessoa, uma situação, ao meu emprego, a minha carreira, a minha família, não tive aquele reconhecimento que eu gostaria. Então vamos lá. Você fez de coração? Você fez da maneira plena que você gostaria de ter feito, porque você entendeu que aquilo era o melhor a ser feito naquele momento, com a sua compreensão, com o seu entendimento, com o seu conhecimento? Sim. Então o momento de falar assim, agora eu estou com a minha consciência tranquila. Mas quando a gente fica esperando muito de volta, aí a gente pode se decepcionar.
Decepção são aquelas esperanças do mundo. Não espere muito do outro. Ame. Eu não consegui ter a vida que eu tanto imaginei quando era criança. Vieram uma série de problemas, dificuldades, doenças. São avisos da vida falando que a gente tem que mudar a forma como a gente enxerga tudo como acontece. Às vezes uma interrupção, uma doença, uma dificuldade financeira é justamente para a gente poder ver aquilo que é essencial da forma como nós estamos vivendo. Tem gente que tem muito dinheiro, não tem paz no coração, não tem companhia. Tem gente que está rodeado de pessoas e se sente solitário, sozinho. Tem pessoas que moram em palafitas e se sentem felizes. Qual é a diferença? Talvez a gente olhar realmente aquilo que nós precisamos. E quando a gente começar a olhar um para o outro, a gente vai estar cumprindo essa proposta educativa da doutrina espírita, porque a doutrina é justamente isso. A gente fala assim, não, vou lá na casa espírita, vou assistir a palestra, vou tomar um passe e os meus problemas vão se resolver. Ajuda bastante, não deixem de vir. Mas o que vai ajudar muito mais é a nossa transformação de atitudes. Lembra que eu falei? Não basta somente tomar um remédio para o estômago, eu tenho que mudar os meus hábitos alimentares. Não basta somente tomar o passe, tomar água fluidificada, eu tenho que vivenciar o amor em minhas vidas. O que eu tenho de bom? Quais são os meus talentos que Deus me deu nesta encarnação? A gente vai colocar a serviço do Senhor da vida e multiplicar e crescer? Ou a gente simplesmente vai enterrar na terra e vai esperar o tempo passar? Aproveita essa oportunidade dessa encarnação. José, mas se você soubesse como está difícil, eu imagino, gente. A gente tem visto tantos casos de suicídio e a gente se preocupa muito. A gente quer... A vontade mesmo é ir dentro de cada pessoa arrancar aquela dor. Mas até Deus, Ele respeita o livre-arbítrio de cada um. A condição de cada um de escolher o caminho para a sua vida. Mas nós, já que estamos aqui, nós podemos ser semeadores dessa verdade, dessa consolação, falando justamente da vida eterna, dessa ajuda, dessa plenitude que a gente sente quando se permite ajudar o próximo sem esperar nada de volta, a verdadeira caridade, e a gente vai conseguir contagiar as pessoas da mesma forma como Cristo contagiou cada uma das pessoas que Ele encontrava. Jesus, quando Ele pregava o Evangelho, antes de mais nada, Ele cuidava das dores de cada um. Porque se eu não conseguir solucionar as minhas necessidades mais básicas, eu não consigo prestar atenção naquilo que é mais importante. Se eu estou com fome, eu preciso me alimentar, eu preciso matar minha sede, eu preciso matar o meu sono. E só depois eu vou conseguir compreender. E Jesus, as curas, nada mais eram que iscas para poder chamar a atenção das pessoas para que pudessem se voltar para aquilo que Ele tinha que dizer. Quando Jesus foi interpelado pelos apóstolos, falando assim, Senhor, nós temos uma multidão e eles têm fome. E nós só temos poucos peixes, poucos pães. Né? Jesus, Ele olhou muito além daquela necessidade material do momento para fazer do pouco a multiplicação que ia realmente alimentar não o corpo físico somente, mas a alma de cada uma daquelas pessoas, levando a cada um deles a esperança de uma vida melhor, buscando as realidades espirituais, pautadas no amor, na compreensão, na tolerância. E o nosso mundo está sentindo muita falta disso. Está sentindo falta de Jesus. Ah, mas o pessoal não gosta de escutar falar de Jesus, José. O pessoal acha que é chato. Então, sejamos mais inteligentes. Jesus, como eu falei, Ele cuidava das dores das pessoas. Entenda as dores das pessoas. Diante das nossas dores, sejamos também testemunhos. E as pessoas vão olhar assim, nossa, mas como que ele consegue superar tudo isso, passar por essa dificuldade? Talvez porque tem amor através daquilo. A profissão que eu sigo, eu faço por amor. A minha família, eu estou com eles, superando todas as dificuldades, todos os problemas, é por amor. Superando, transformando, mudando. Aceitando eles como são. Lembra que eu falei da forma que às vezes nós somos violentados a ser encaixados na nossa sociedade? Quando a gente começa a acolher as pessoas, isso dá uma tranquilidade para cada um de nós. Por isso que é tão bom vir na casa espírita, a gente é acolhido. A gente é acolhido pelos trabalhadores, a gente é acolhido pela espiritualidade. Somos acolhidos por Jesus, que não está julgando. Mas a casa espírita, a gente é um tempo tão pouco, né?
Já está terminando o nosso tempo, o que a gente faz? Vai para casa. E aí, acabou minha tranquilidade? Não, viva isso lá fora. Esse mesmo exemplo, essas mensagens, esse estudo do Evangelho, essa transformação dos valores, educação através do exemplo, vivenciando, amando, ajudando. E as pessoas vão se contagiando com isso. As pessoas se contagiam através da violência. A gente tem que mudar tudo isso. Eu vindo para cá, eu vi uma cena muito triste, muito lamentável, de um rapaz que ele estava entrando em embate, vindo na sua moto, entrando em embate com um pessoal que estava num carro ao lado, e olhando aquilo, eu vendo, eu escutei um pouco daquilo que ele falava, e eu percebi que era um problema do que? De relacionamento. Respeito. Amar ao próximo como a si mesmo. Tratar os outros da forma como nós gostaríamos de ser tratados. E a gente fica apreensivo, mas o que eu pude fazer naquele momento? Eu rapidamente fiz uma prece, uma oração, pedindo ajuda desses irmãos que nesse momento me assistem nessa conversa que nós estamos tendo com vocês, para que pudessem também amenizar as dores daquele irmão que estava de uma certa maneira completamente fora de si, prestes a fazer uma bobagem. Que se o outro tivesse uma arma dentro do carro, a bobagem estaria feita. Se ele tivesse uma arma na sua moto, a bobagem estaria feita. Então nós precisamos mais de momentos de paz. Se eu sei que aquilo vai ferir o meu irmão, que eu possa abrir mão disso que eu estou fazendo. Se eu sei que aquilo vai ferir a mim mesmo, então também tem que parar, porque eu tenho que aprender a me respeitar. É um exercício que a gente faz. E a vida lá fora vai nos dar diversas oportunidades. Ao invés da gente tomar partido e entrar naquela pilha e ficar irado, nervoso, ou querer, respira fundo e vamos fazer aquela nossa prece para a gente se ligar, buscar primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e todo o resto vos será acrescentado. Ah, José, mas tem tanta gente passando fome, mas será que na minha mesa não tem excesso, como nos foi orientado? Das migalhas da mesa dos ricos, alimentaria muitos irmãos que sentem a falta do necessário. Quando a humanidade estiver realmente vivenciando os ensinamentos de Jesus, não haverá uma só pessoa passando falta do essencial. Orientações dos Espíritos, lições de Jesus. E quando a gente consegue preencher tudo isso, deixando só a parte material, a gente vê que a nossa vida começa a ter mais propósito, ter mais condições de seguir. Vai ter problema? Vai ter um monte. Mas a forma de a gente olhar para cada um daqueles problemas vai ser completamente diferente. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês têm dores da alma? Quem aqui tem? Eu tenho, gente. O pessoal está tímido. É bom admitir. Já solta até assim, tira um peso das nossas costas. Eu tenho problema. E eu posso falar, eu tenho problema com a minha família, eu tenho problema com os meus vizinhos, eu tenho problema no meu trabalho. Vocês vão falar assim, nossa, mas você é uma pessoa péssima, né? Mas são lições que a gente precisa ter para poder realmente passar, né, para a próxima fase da nossa jornada evolutiva. Nós temos um monte de problemas, porque eu não consigo controlar a forma como as pessoas se relacionam, como elas reagem, eu consigo controlar a mim mesmo, a forma como eu vou reagir diante deles, e como eu vou fazer com que eles possam reagir diante de determinadas situações, ganhar o respeito deles. Então eu tenho esses problemas. E o que a gente vai fazer? Quando eu tenho problema, eu falo assim, bom, então eu vou precisar de ajuda. E nesse momento eu falo, eu vou precisar da ajuda de Jesus, da espiritualidade, para que eu possa vivenciar uma vida mais simples, mais humilde, menos egoísta, para que eu possa encontrar paz dentro do meu coração. E aí, se vocês tiverem problemas, assim como eu tenho, né, só um pouquinho, eu faço um convite. Vamos pedir ajuda para Jesus, seguindo o seu exemplo? Mestre, me ajuda, que eu estou com o Senhor. Estando com o Senhor, a gente vai passar por todos os problemas, todas as dificuldades, a gente vai olhar para trás com uma série de problemas que a gente já passou, e eu falo, está vendo? Jesus estava conosco, Jesus nos ajudou. De uma forma mágica, milagrosa? Não, simplesmente vivenciando o amor. Esse é o nosso maior desafio. Pensem nisso, vibre no amor e permita que Ele possa preencher o coração de cada um de vocês e dos irmãos necessitados. Muito obrigado a todos, uma ótima semana e que Deus nos abençoe.